Então disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu acho que os irmãos não ouviram. Vamos lá? Que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora eu estou vendo crente na casa. Querido, nós estamos vivendo um presente de Deus nesses dias, um tempo lindo, em que o Pai tem nos ensinado muito como igreja. Como igreja, nós temos aprendido a caminhar uns com os outros. Como igreja, nós temos aprendido a ver os ministérios se desenvolvendo, crescendo. Nós temos pedido, e o Senhor tem mostrado, um caminho de intimidade com Ele. O irmão estava falando aqui há pouco sobre experiências com Deus. E ele estava falando daquilo que ele conversou com Deus e do que Deus falou com ele. São momentos de intimidade tão grande que nós precisamos desenvolver isso todos os dias. E é nesse tempo que Deus quer que cada um de nós andemos mais perto dele. Como disse Jó: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar com o Senhor. Eu conheço o Senhor. Rodrigo que falou. Eu estou aqui num dilema. Deus, me lembra o nome desse moço. Ô Rodrigo, e quando eu vou falar com alguém e ainda não lembro, as pessoas acham que está difícil mesmo. Um dia desse eu botei Jonas em cima da árvore. E eu falei com ele: desce daí que Zaqueu está doido para subir, volta para o peixe. Então vamos lá. Meus irmãos, Deus quer nos ensinar coisas muito importantes acerca do que Ele quer dizer, acerca da revelação da sua palavra, e como isto deve impactar a nossa vida, e quais são as respostas que Ele espera de cada um de nós. A nossa vida precisa ser impactada pela presença de Deus. Não existe como o homem caminhar nesse mundo longe de Deus. Não existe como o homem ser feliz longe de Deus. O mundo, ele tem prazeres que duram momentos, mas o vazio continua.
Somente a presença do Senhor na sua vida é que vai te trazer a verdadeira alegria. Somente a presença do Senhor na sua vida é que vai te trazer a verdadeira experiência de relacionamento com aquele que te criou. Deus está em constante diálogo conosco e espera que cada um de nós responda a Ele de uma maneira muito clara, dizendo: eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, eu quero que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história, mude a minha escala de valores, mude as minhas prioridades, mude o meu viver. Hoje, por alguns minutos, nós vamos falar do coração. A Bíblia ilustra o coração como centro da vida, de onde partem os sentimentos, de onde partem as emoções, e é como se fosse a mola propulsora de tudo aquilo que nós fazemos, o coração. Por isso, Deus nos pede, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, para que não entre nada que entristeça a Deus. Guarde o seu coração, para que não entre nenhuma proposta do inimigo para te afastar de Deus. Guarde o seu coração para não reservar tristeza, ódio, rancor. Quantas pessoas estão doentes porque não sabem perdoar? Quantas pessoas estão doentes porque estão ressentidas e não aprenderam a liberar o seu coração? Tem um filme que passou algum tempo atrás, chamado O Homem de Lata. E o maior sonho daquele homem, no filme, era ter um coração para poder amar. O diabo trabalha ferozmente para acabar com o nosso coração, porque todas as vezes que permitimos que entre no coração ódio, tristeza, dúvida, nós perdemos a capacidade de amar. Perdemos a capacidade de viver. Perdemos a capacidade de dar frutos. Deus pede para amá-lo de todo o coração. Uma pessoa sem coração perde a capacidade de amar a Deus. Uma pessoa que tem o coração comprometido com as coisas erradas, ele perde a capacidade de viver próximo de Deus. Querido, para renovar o nosso coração, Deus precisa que nós tiremos tudo aquilo que endurece o nosso coração. Deus quer trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível a ouvir a voz do Criador, sensível a ouvir os apelos de Deus, sensível para se emocionar, para poder chorar. Eu tenho visto que a nossa geração é uma geração que chora pouco. Se emociona em filmes, se emociona com algumas histórias, mas tem chorado pouco na presença do Senhor. A minha geração, quando eu era adolescente e criança, quantas vezes eu entrava na igreja e via os irmãos chorando, dizendo: Deus, eu quero viver um outro evangelho, eu quero viver um evangelho de arrependimento,
Eu quero viver um evangelho de entrega. Eu quero viver um evangelho de dependência. Eu quero viver um evangelho onde o Senhor vai dirigir a minha vida, vai guiar o meu coração, aonde o Senhor vai me conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E Deus tem conduzido a vida de tantas pessoas. Para renovar o nosso coração hoje, precisamos receber o alimento das mãos de Deus. O versículo 35, ele diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão é um alimento e é vital para a vida do homem, para o fortalecimento, para esse homem ter energia. Ele literalmente sustenta o ser humano. O alimento significa vida. Todo ser vivo precisa de um alimento. E não, se ele não se alimentar, ele passa a ser um homem raquítico, fraco. Só abrindo um parêntese, hoje de manhã, eu falei aqui à igreja, como eu gostaria que os irmãos entendessem. Um dia um irmão me perguntou: pastor, por que a igreja tem tantos cultos durante a semana? Eu falei: porque nós queremos ter uma mesa farta. Vir aqui domingo à noite, você recebe um alimento. Mas experimente passar uma semana sem se alimentar, você fica fraco. Então, se você não pode vir terça, venha no culto da vitória. Se você não pode vir no culto da vitória, venha na oração quinta-feira à tarde. Se não pode vir, venha no culto de libertação, sexta-feira. Sábado no culto dos jovens, domingo de manhã, a escola bíblica é onde nós aprendemos a palavra de Deus. Cada dia é uma pessoa que prega, cada dia é uma pessoa que traz uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Então, sem alimento, a vida física não subsiste. E sem alimento espiritual, a vida de relacionamento com Deus enfraquece. O tipo de alimento, no entanto, é nós que escolhemos. Tem pessoas que gostam de massa, tem pessoas que gostam de frutos do mar, tem pessoas que gostam de churrasco, tem pessoas que gostam de quiabo e jiló, misericórdia. E tem gente que gosta de tudo. Então, cada um escolhe a comida que alimenta. As pessoas escolhem aquilo que ele vai ingerir como seu alimento. E há uma enorme hoje gamas de alimentos, e as pessoas vão escolhendo os alimentos e colocando para dentro alimento contaminado, alimento estragado. Há tanta gente nas mídias sociais falando coisas absurdas. Eles não têm responsabilidade com um rebanho, não têm responsabilidade em ver você feliz. Aqui nós acompanhamos os irmãos, e Deus olha para cada um dos irmãos, e Deus toca no coração daqueles que vão ministrar para alimentar a sua vida naquilo que você precisa. O coração do homem
depende muito do alimento espiritual que ele está recebendo. Depende muito do alimento emocional que ele está recebendo. Meus irmãos, nesse caso eu pergunto, de onde está vindo o alimento para a sua alma? Hoje, a gente escuta cada história tão estranha de pessoas dizendo que tem todo o conhecimento, de pessoas dizendo que é Jesus, de pessoas dizendo tantas coisas. E eu fico, meu Deus, dá sabedoria ao teu povo para se alimentar do alimento sério, verdadeiro da tua palavra. A nossa igreja tem uma preocupação muito grande, que cada pessoa que suba nesse altar, ele tenha alimento para dar, porque é uma responsabilidade muito grande orientar cada um de vocês para conhecer a Deus e conhecer da maneira correta e conhecer de verdade. Por isso, a decisão de qual alimento tomar, ela é muito importante. E como você tem alimentado sua alma? E como você tem alimentado suas emoções? Que tipo de alimento você tem colocado para dentro do seu corpo? O que você está permitindo entrar no seu coração, na sua mente? Jesus fala que Ele é o pão da vida. Pão é a base alimentar em quase todas as culturas. É o alimento de estrutura, é o alimento de base. Fome é a sensação causada pela necessidade de alimento. O corpo sinaliza que está precisando dele. E algumas ações têm que ser tomadas para suprir a necessidade do corpo. A alma também aponta na direção da fome. Querido, se o indivíduo não toma o alimento correto, nem se alimenta do pão da vida, mesmo ele tomando todos os alimentos disponíveis, ele vai sofrer, porque esses alimentos vão trazer intoxicação, vão direcioná-lo a uma vida não correta. Nós precisamos conhecer o verdadeiro alimento, que é o pão vivo que desce do céu. Meus irmãos, por isso é preciso tomar decisões sérias a respeito do alimento que estamos tomando. A palavra do Senhor diz: venha a mim e não terá fome. Credes em mim e não terá sede. O versículo 36 diz: mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Meus irmãos, por acaso, você está diante de um oásis e está continuando com fome? Deus tem tentado falar com você de várias maneiras. Deus tem tentado falar a você de várias formas, através de uma música, através de uma criança. Essa semana, eu ouvi uma criança de 7 anos falando algo que depois eu vou trazer para os irmãos. Aquilo me edificou tanto. E ele falava de uma forma tão especial. Vocês já devem ter visto esse vídeo. Irmãos, eu vou na igreja. Quando eu não ia na igreja, eu não era nada. Agora eu sou baterista da igreja. E aí ele fala: olha o que Deus está fazendo por mim. Eu não era nada, agora sou baterista. Deus está me honrando, eu vou à igreja. Se você não vai à igreja, você está perdido. Gente, aquela simplicidade daquele menino, e ele foi falando, e eu falei: Deus do céu,
Se todo mundo tivesse essa consciência, ele na simplicidade dele estava falando quantas pessoas hoje estão morrendo de sede, quantas pessoas hoje estão impedidas de viver um evangelho pleno, quantas pessoas hoje estão impedidas de ouvir Deus por falta de confiança, quantas pessoas hoje estão impedidas de viver a glória de Deus na sua vida, porque perderam a sensibilidade espiritual de ouvir a glória de Deus. Às vezes, meus irmãos, temos acesso a determinadas cozinhas, de determinados restaurantes, e quando nós conhecemos a cozinha, nós temos uma convicção: nesse restaurante eu não como. Quando eu morava nos Estados Unidos, em Fort Myers, tinha um pessoal que era meu vizinho, e eles eram de um restaurante, um determinado restaurante. E um restaurante muito famoso lá na região. Mas aquele povo chegava e ficava aquele caminho de óleo na entrada da casa. Mais uma sujeira. E um dia, um pastor americano me convidou para almoçar, e nós fomos. E quando nós chegamos, sentamos no restaurante, eu vi aqueles moços. Eu falei para o pastor: pastor, eu não estou passando bem. O senhor se incomoda de ir para algum lugar que sirva massa? Porque hoje é meu dia da semana de comer massa. E eu caí fora. Gente, o pessoal era meu vizinho e eu via. Então, quando você conhece a cozinha, você sabe se você pode comer ou não. Eu quero te falar que quem prepara o teu alimento chama-se Jesus Cristo. Quem prepara a tua comida é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem beber dessa água jamais terá sede. Deus está preparando um alimento novo para a tua vida. Deus está preparando um alimento para te nutrir. Deus está preparando um alimento para te fortalecer. Deus está preparando um alimento para te erguer. Deus está preparando um alimento para fazer com que você seja mais do que vencedor. Meus irmãos, eu estou falando de fé. Eu estou falando do Cristo que deu a vida por nós. Eu estou falando daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu estou falando daquele que, quando ouve o grito, uma oração de um servo dele, ele vem em socorro. Quantos irmãos entram na minha sala ali para contar testemunho? Pastor, eu estava passando por isso. E eu orei, clamei ao Senhor. E Deus veio em meu socorro. Esse é o Cristo, Filho de Deus, que veio à terra para te dar vida abundante. Esse é o Cristo que, quando nasceu, os anjos cantaram glória a Deus às alturas. Nasceu o Redentor, nasceu aquele que veio restaurar a humanidade, religar o homem a Deus. Para cada um de nós termos o coração renovado, precisamos ter a certeza de que Jesus nunca será rejeitado na sua vida. O versículo 37, ele diz assim: todo o que o Pai me dar, ou me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu jamais rejeitarei. Naquela versão diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Você já parou para pensar o que quer dizer isso? Deus nunca vai virar as costas para você. Você sabe o que quer dizer isso? Você precisar de alguém
e esse alguém virar as costas para você. Você colocar toda a esperança num governante, você colocar toda a esperança num juiz, você colocar toda a esperança numa determinada pessoa, e aquela pessoa não poder te receber. Olha o que o texto diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Meus irmãos, cada um de nós sofremos muito com o sentimento de rejeição, de ser rejeitado. Esse sentimento fere nossa necessidade básica de aceitação. É uma situação pela qual todos nós passamos. Quando eu e a Rosa viajávamos o Brasil inteiro cantando, era muito interessante, porque nós chegávamos em determinadas regiões e o povo ficava olhando para a gente de uma maneira diferente, porque eu tenho um sotaque de baiano. E eu ficava no espelho treinando para pegar sotaque daquela região. E Rosa falava: para que isso? Eu falei: o pessoal tem preconceito, então eu preciso pelo menos falar parecido com eles. E era uma luta para poder ser aceito. E eu fico imaginando, no trabalho, na vida, no dia a dia, todos nós queremos ser aceitos. Quando nós não somos aceitos e temos um sentimento de rejeição, há um sofrimento interno muito grande. É uma situação pelo qual todos nós vivemos. Tem pessoas que são rejeitadas no ventre da mãe. Tem pessoas que são rejeitadas no colégio. Então, tem pessoas que são rejeitadas no emprego. Tem pessoas que são rejeitadas até na igreja. Infelizmente, isso acontece. Querido, e o diabo aproveita com muita astúcia e inteligência, trazendo sobre nossas vidas muitos pesos, dores, em decorrência desses sentimentos. Às vezes as pessoas nem rejeitam, mas a pessoa está sofrendo tanto com rejeição, que ele olha e diz: aquela pessoa está me rejeitando. Querido, eu vou te falar uma coisa. Desde que somos pequenos, todos nós somos expostos a esquemas cruéis de Satanás, que no mundo procura nos moldar da maneira dele, no pensamento do mal, na escolha pelas coisas do mal. Isso inclui formar dentro de nós fortalezas na mente que prendem a nossa vida e nos sentimos incapazes, nos sentimos descartáveis, nos sentimos uma pessoa sem importância. Mas eu tenho uma notícia para você. Você importa tanto que Deus mandou o seu único filho por amor à sua vida. Você importa tanto que esse filho do Deus vivo que veio à terra foi à cruz por amor à minha vida e à sua vida. Você é tão importante para Deus que tudo que Ele poderia fazer, Ele fez para você ter acesso ao céu novamente, porque no Éden todos pecaram e separados estavam da glória de Deus, e durante todo aquele tempo Deus estava preparando para trazer o homem de volta. Querido, você não é um fracasso, você não é o fim de linha. Você é importante para Deus. Você é especial para Deus. Você é uma pessoa maravilhosa que Deus
olha para você com os olhos de amor. Deus está olhando para você em todo o tempo com os olhos de amor, dizendo: filho, dá-me o teu coração. Ele quer dizer: eu tenho alimento para você se alimentar, eu tenho água viva para você beber dessa água e todo o vazio da tua alma ser preenchido. Esses sentimentos de rejeição têm levado tantas pessoas a vícios, a esquemas. Somos convencidos que não somos verdadeiramente amados por causa de alguns conflitos internos em casa, e isso vai nos consumindo por dentro. E a rejeição consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceito, preterido, discriminado, humilhado. Vocês não sabem quantos apelidos eu já tive. O mais suave era toco de amarra-jegue. Esse era o mais suave. E porque eu era do interior, tão interior, que a minha cidade é tão pequena que a mesma placa de seja bem-vindo tem até logo. Então, as pessoas não queriam muita história comigo. E eu tive que vencer um monte de histórias. E eu ficava, um dia, eu ganhei um fora de uma moça. Eu era ousado. E fui para casa chorando. Minha mãe disse, mãe é uma coisa especial. Minha mãe disse: meu filho, ela não sabe o que ela perdeu. Falei: mãe, o que é que ela perdeu? E ela começou a falar tanta coisa, que eu levantei do colo de minha mãe, me sentindo um homem com 4 metros de altura. Minha mãe me jogou para cima. E aí, nós precisamos entender o que Deus faz. O diabo nos joga para baixo, ele nos aniquila, ele nos destrói. E Deus olha para nós e diz: você é cidadão do céu. Você é mais do que vencedor. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Eu quero perdoar todos os teus pecados. Eu quero mudar esse sentimento de rejeição que está na tua vida. Todo lugar que você chegar, no trabalho, na vida social, familiar, seja onde for, você precisa chegar de cabeça erguida, porque você é filho de Deus mais do que vencedor. Você é herdeiro de Deus e você é salvo no Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós mesmos praticamos a autorrejeição. Em especial, aceitamos palavras ruins a nosso respeito e passamos a acreditar, escuta isso aqui, passamos a acreditar em muitas mentiras que Satanás diz a nosso respeito. Quando um professor fala algo, quando um amigo fala algo, quantas vezes falaram algo para mim e eu dizia: está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra, porque a Bíblia diz completamente diferente. Meus irmãos, a dor da rejeição não é apenas uma figura de expressão, não é apenas uma figura de linguagem, mas é algo tão real que ela causa dor física. Segundo uma nova pesquisa de experiências intensas de rejeição social, ela diz que a rejeição ativa áreas do cérebro que são as mesmas que atuam na resposta a experiências sensoriais dolorosas. A rejeição machuca. Randy Silvado, um grande filósofo, ele diz:
ele explica que o frio de uma rejeição, seja através de uma traição de um amigo, seja através de um mal causado por alguém na família, seja através de uma infidelidade conjugal, seja através de pensamentos se alguém ou algum dia vai nos amar novamente. E aí nós começamos a pensar, quem nós somos? Se você fizer uma pesquisa hoje, as pessoas estão se traindo o tempo inteiro. Trai amizades, trai relacionamentos. Quantos casamentos destruídos por causa da traição? Então, o que nós estamos vendo? O que o outro sente? Sentimento de rejeição. Tratar com uma pessoa dessa é algo muito doloroso, que só Deus tem o remédio para curar. Deus tem o remédio para curar a dor. Deus tem o remédio para levantar o seu ego. Quando nós estamos passando por essas coisas, há 3 sentimentos que precisam ser bem olhados. Achamos, quando somos rejeitados, que a culpa é nossa, achamos que a culpa é dos outros, e outras pessoas acham que a culpa é de Deus. Jogamos sempre o motivo para outras pessoas. Meus irmãos, no princípio, jogar a culpa em Deus, nos outros e em nós mesmos parece funcionar bem por um tempo, mas depois ninguém tem explicação para a dor que está dentro de nós. Mas nenhuma dessas explicações vai curar a dor da rejeição que está interna na sua vida. O que realmente nós precisamos é chegarmos mais perto de Deus. É estar perto daqueles de Deus, que Ele tem uma mensagem para cada momento da nossa vida. Se eu perguntar aqui, cada irmão tem uma história de como ele era e o que ele é hoje. Se eu perguntar aqui, tem irmãos que têm histórias extraordinárias da sua vida, de como ele vivia e o que Deus fez na sua vida. O que eu quero te dizer, que somente Jesus Cristo tem a resposta para você. Cristo é a resposta para a sua tristeza, Cristo é a resposta para o seu vazio. Pode não parecer assim, mas a cura começa quando enfrentamos e aceitamos que nós precisamos de abrir o nosso coração para aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e ele diz: eis que estou à porta e bato. O que abrir, eu entrarei na sua casa, eu vou me alimentar com ele, e ele vai se alimentar comigo. O processo de crescimento, ele é um processo, a salvação é imediata, a santificação é um processo gradativo. Quanto mais você conhece Deus, mais você se afasta das coisas que te levam a pecar. Quanto mais você se alimenta da mesa de Deus, mais você rejeita. Eu fiquei impressionado. A minha filha mandou para mim um documentário daquele cantor que é a paixão de todo mundo aí, dos adolescentes e jovens, não sei o que, Bieber. Como? Justin Bieber. Não é língua estranha não, viu? Mas aí, esse rapaz, eu me lembro dele aqui no Brasil fazendo uma confusão por causa de negócio de hotel, festas e tal. Alguns meses atrás, ele parou um show dele. E ele contou a história dele. Eu estava indo para o suicídio por causa de drogas,
por causa de bebidas, e ele contou toda a sua história, até que alguém entrou no meu camarim e me apresentou Jesus Cristo. E eu quero dizer que esse é o último show que eu faço, porque de agora em diante, eu só vou cantar para o meu Deus. E aí ele começa a falar, e começa a contar. Irmãos, tinha uma multidão, você ouvia a mosca, todo mundo estava assim, ó. Isso está vindo desse cara? Ei, Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita quem quer que seja. Nós estamos vendo pessoas que têm um conhecimento mundial, dizendo, Jesus mudou o meu viver, Jesus mudou a minha história. O sentimento de rejeição, esse sentimento precisa acabar, porque Jesus é amor, Ele derramou todo o seu amor por você. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que Jesus tem por você é um amor tão grande que palavras se tornam limitadas para expressar tudo aquilo que Deus quer fazer em você. Meus irmãos, eu queria que você trouxesse a sua consciência que Jesus está sempre perto de você a cada momento, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Você precisa perceber com os olhos da fé que o Senhor tem te livrado. Quantas vezes Ele te livrou da morte? Quantas vezes Ele te livrou de tantos problemas que você passou? Ele sempre está te acompanhando e dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Mas o seu olhar está para tantas coisas. Perceba que Jesus, quantas vezes Ele te tirou de situações que você não tinha como sair. Ele não te deixa ali sofrendo, Ele sempre está cuidando de você. Ele veio aqui nesta noite para te amparar. Ele veio aqui nesta noite para que você saia daqui dizendo, eu sei em quem tenho crido. Eu te conhecia de ouvir falar, agora eu vou te conhecer de viver contigo. Eu vou falar contigo, o Senhor vai falar comigo. Perguntaram, aonde dói? A um ancião que ajudava pessoas aflitas em um hospital. E perguntaram a essa senhora, aonde é que está a dor? E ela respondeu, não doem as costas, doem as cargas. Não dói os olhos, dói a injustiça. Não dói a cabeça, dói os pensamentos. Não dói a garganta, dói segurar o grito de indignação, ou falar e não ser ouvido. Não dói o estômago, dói a alma, que não digere, em hipótese nenhuma, a injustiça. Não dói o fígado, dói a raiva contida. Não dói o coração, dói o amor que não pode ser expressado. E é precisamente isto, o amor é o remédio. O amor de Deus é o remédio para a tua vida. Deus não falou e te deixou a ver navios. Ele falou que você foi criado por Ele e Ele mandou o Filho dele morrer para que nós pudéssemos ter vida
e vida abundante. Ele quer curar a dor, Ele quer curar todas as mazelas da sua vida. Você precisa entender que diariamente você precisa firmar sua vida em todas as promessas que estão contidas na Bíblia. A Bíblia está lotada de promessas que o Senhor fez para cada um de nós. No versículo 40, parte A, diz: porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu gosto muito dessa última parte. E eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, a vontade do Pai é que aquele que olhar crer, aquele que olhar crendo, receba a vida eterna. E o que significa ter vida eterna? Vida eterna não é viver com os olhos, com a mente, com o coração nas coisas da terra. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é muito finito. Tudo isso aqui passa. Tudo isso aqui um dia vai parar. O amor de Deus não passa. O amor de Deus nos leva além. Há uma música que nós cantamos, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Eu quero compreender o teu amor, eu quero compreender o teu relacionamento comigo. Leva-me além a te conhecer de uma maneira plena, de uma maneira extraordinária. Deus quer te levar para o céu, para além daquilo que você enxerga. Precisamos acreditar em cada promessa que a Bíblia nos fala. Precisamos acreditar em cada gesto de amor que Ele trouxe para nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, 17, 18. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Querido, nós não podemos trocar, vou usar uma expressão nordestina, esse tiquitim de vida aqui, que nós vamos passar aqui na terra, por uma eternidade. Não tem como trocar depois da morte. Depois da morte não tem como alguém chegar e dizer, eu quero voltar e ir para o céu. Não. Entre o berço e o caixão estão todas as escolhas. Depois que você morre, pode acender todas as luzes dos estádios e as velas do mundo todo, não muda o destino da sua vida. A escolha é enquanto você está vivo. A renúncia é enquanto você está vivo. Não perca a sua esperança. Ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Eu vou levá-lo para a cidade santa. Eu vou levá-lo para Nova Jerusalém. Eu vou levá-lo para viver junto com meu Pai. A esperança é algo que eu sei que vai acontecer. A desesperança traz desespero. Quantas pessoas não têm esperança nenhuma do futuro? Esses dias, eu vi uns humoristas falando sobre céu e inferno. E eles diziam
umas coisas estranhas, e eles diziam, eu mesmo vou para o inferno. E você? Não, você não tem nem conversa, você vai para lá, que a sua vida também é parecida com a minha. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, como é que se tem consciência que vai para o inferno e continua falando desse jeito? As pessoas não têm ideia do que é isso. Não é um tempo de vida, não é 10 anos, é eterna vida. É uma eternidade. Não existe 4 caminhos, existem 2. Não existe o meio termo, não existe. Se eu quiser ir para Belo Horizonte, eu posso ir de trem, posso pegar a estrada, ou posso ir de avião. Eu tenho 3 opções. Mas para o céu, só tem uma, Jesus Cristo. Não tem outra alternativa, é Jesus Cristo. Você foi chamado para uma viva esperança. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Em João 14, versículo 1 e 2, João 14, 1 e 2, olha o que diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Oh, querido, ter esperança é ter atitude. Ter esperança é escolher que alimento eu vou colocar para dentro. Ter esperança é escolher o meu futuro. Ter esperança é não esperar que os outros tomem atitude. Às vezes, nós fazemos aqui um apelo para orar pelos irmãos, e eu fico vendo pessoas que ficam no seu lugar assim, e fica esperando alguém vir primeiro. Irmão, eu sou casado com Rosali. Eu não vou poder salvar Rosali. Rosali vai salvar as decisões dela. Ela vai para o céu porque ela tomou essa decisão. E é uma mulher abençoada e tem uma decisão tomada diante do Senhor. Eu tenho que tomar a minha decisão. Não adianta você... Olha, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Cada um tem a responsabilidade individual. Cada um tem a responsabilidade diante de Deus. Eu tenho que abrir o meu coração. Quantas vezes eu vejo, uma vez eu estava pregando num lugar, eu estava vendo, e uma mulher levantou e o marido segurou na mão dela, disse não. Naquele momento, eu pedi para cantar uma música, e o pessoal começou a cantar, e eu saí no meio da igreja. Fui andando, parei junto dele. Falei, moço, ela quer ir para o céu. O senhor também deveria querer. O senhor ama? Amo. Então vamos junto para o céu. Porque se ela for e o senhor não for, vai ser uma distância tão grande. O senhor quer isso? Ele falou, não. Eu falei, então vamos lá para frente. E eu trouxe os dois. Há tantas pessoas que não sabem que um gesto seu muda a sua vida por completo. Pastor, por que eu tenho que ir lá na frente? A Bíblia diz que é um ato de decisão, é um ato de confessar diante dos homens o que Deus quer fazer na sua vida. Eu quero chamar a equipe. No cantor cristão e na harpa, tem uma música, nós não vamos cantá-la hoje, mas a letra dela diz assim, não sei porque de Deus amor, a mim se revelou, por que razão Salvador
na cruz, Ele me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Ele diz: se bons ou tristes dias vêm, até da vida ao fim, e quando vem Jesus eu não sei, se breve ou tarde vem, mas sei que o meu Senhor virá na glória que Ele tem. Hoje Deus trouxe você aqui. E qual é a sua decisão? Em que mesa você quer sentar para se alimentar? Na mesa que tem a água da vida, que tem o pão vivo que desce do céu, que tem toda a condição de preencher o vazio da sua alma? Ou você quer continuar participando e comendo daquilo que o mundo te oferece, que durante alguns minutos você tem uma euforia, passou o efeito, o vazio volta. Esse vazio tem levado tantas pessoas a tirar a vida. Esse vazio tem levado tantas pessoas a perderem seu casamento, perderem a sua herança completa, porque gasta tudo sem consciência. Quantas vidas estão destruídas na sarjeta por causa desse vazio? Hoje Deus trouxe você aqui. Como é que está o seu coração? Vamos ficar de pé?